Olá, estou passando para deixar uma mensagem com você nesse momento de círculo de oração em família, já que não podemos estar no nosso tempo como o fazemos costumeiramente às quartas-feiras. E eu gostaria de dar continuidade ao nosso estudo sobre oração. Não é? Nós estamos estudando, já estamos na quinta mensagem sobre oração. E eu quero compartilhar com você daquele versículo que já estamos acostumados com ele, que deu base a esta série, que diz assim em Lucas capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, ensina-nos a orar. Como também João ensinou aos seus discípulos. É, pois, com esta mesma humildade e com esse mesmo temor que vamos nos aproximar agora da palavra santa do Senhor, para que o Senhor nos ensine um pouquinho mais sobre oração. E hoje eu vou me valer do livro sagrado do profeta Isaías, né? E o tema que eu escolhi é Orando na Torre. Aí está uma imagem de como eram as cidades daquela época. Elas eram cercadas por muros, não é? E tinham torres de vigilância, onde ficavam os sentinelas, os vigias. Naquela época, a proteção da cidade eram os seus muros, tá certo? Bem, queridos, olha o que diz o texto de Isaías, capítulo 62, versículo 6. Texto esse da onde eu tirei o tema desta mensagem. Ó Jerusalém, sobre os teus muros, os guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Jamais se calarão. Guardas aí é a figura dos vigias, dos sentinelas, que representa os nossos intercessores, que estão todo o tempo lutando pelo Senhor, pelo reino do Senhor, para abençoar as vidas, para abençoar a igreja do Senhor. Não é? São os intercessores que estão sobre as muralhas e nas torres de vigilância ou torres de oração. Então vamos ao texto sagrado. Isaías capítulo 62 é um capítulo que já está no final do livro de Isaías, e é nessa parte final que o profeta usado por Deus traz mensagens de esperança e de alegria, de restauração para o seu povo. O povo que iria sofrer muito com as constantes lutas que teriam contra os seus inimigos. E esse povo passa também por um período de Babilônia, onde eles ficaram ali exilados. Esse profeta, ele traz ao povo advertências, momentos que Deus diz que vai julgar o povo, mas até que o amor de Deus, no final do livro, é a nota principal. Apesar de ter que corrigir o povo, disciplinar o povo, trazer juízo, Deus ama muito esse povo e o amor é vencedor. O amor de Deus para com o seu povo. Vamos ler, então, esse capítulo e vamos fazendo comentários sobre essas promessas dirigidas a este povo naquela época, mas que também tem a ver conosco em nossa época, que as promessas de Deus, elas são atemporais, algumas delas se cumprem parcialmente numa época e também vai se cumprir, mas no futuro totalmente. Não é? Então vamos entender isso. O que tem para nós? O que nós podemos tirar desse capítulo 62, que o Senhor promete dias de triunfo, de regozijo, de restauração do seu povo? Diz assim: por amor de Sião. Sião é um monte sobre o qual está a cidade de Jerusalém e representa todo o povo de Deus. Não é isso? Por amor de Sião, ou seja, do povo de Deus. Não me calarei, e por amor de Jerusalém, não aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor
e a sua salvação como uma tocha acesa. Nesse trecho, a gente vê o amor de Deus para com o seu povo e a persistência de oração, a persistência do intercessor, não é? Ele vai estar sempre diante de Deus, sem se aquietar, né? Não vai se calar, né? Pedindo ao Senhor a bênção sobre o seu povo, até que saia, até que se cumpra a justiça de Deus. Um povo novo, um povo transformado, que vai andar segundo os padrões da justiça de Deus, a moral de Deus, a ética de Deus, uma vida baseada no amor ao próximo, não é? E essa justiça vai ser um resplendor, é como que um povo iluminado por essa justiça. Isso vai acontecer, não é? E continuando, e os gentios verão a tua justiça. Os gentios são aqueles que não fazem parte do povo de Deus, não têm a Deus como seu verdadeiro Deus. E os gentios verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Ou seja, essa transformação que vai ocorrer nesse povo, essa tocha acesa de justiça que vai iluminar esse povo, isso vai acontecer, isso vai ser notado por todos os outros povos. Todos vão reconhecer. E vai mudar até o nome. Quando muda o nome é porque mudou a condição. Não é mais aquele povo que era motivo de chacota, de zombaria. Agora vai ter um nome novo e nós vamos ver esses significados desse nome novo mais à frente. Tá? Diz assim, continuando. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão de teu Deus. Então, esse povo vai ser motivo de glórias a Deus, né? Coroa de glória. Esse povo vai estar na mão do Senhor, né? Para que todos os povos vejam o poder do Senhor em transformar um povo. E continuando, diz assim o texto, nunca mais te chamarão desamparada. Olha aí, o nome velho, desamparada. Nem a tua terra se denominará jamais assolada. Eram os nomes antigos da velha condição de um povo que virou as costas para Deus, que foi rebelde, foi disciplinado. E agora Deus está dizendo que esse povo vai ser um povo diferente, vai haver uma grande transformação nesse povo. E não vai mais ser chamado de um povo que foi desamparado por Deus, uma terra que foi assolada pelos seus inimigos, que não teve a proteção de Deus. Isso não vai ocorrer mais com esse povo. Dando continuidade, diz assim a santa palavra de Deus, mas chamar-te-ão, olha aí o novo nome, olha só as características desse novo nome, mas chamar-te-ão, o meu prazer estar nela, o meu prazer estar nela, será o novo nome, característica do novo nome. E a tua terra, acasada, ou seja, esse povo será reconhecido como um povo que tem um Deus que ama tanto, como um esposo ama a sua esposa. Não vai ser uma mulher rejeitada, mas uma mulher casada. Essa figura bonita da família, do casamento, do noivo com a noiva. É assim, são características desse novo nome, desse novo povo, transformado por essa justiça de Deus. Porque o Senhor se agrada de ti. Ele é apaixonado pela sua noiva. O Senhor se agrada de ti. Como é bom sabermos isso, principalmente nesses dias que estamos vivendo, não é verdade? E a tua terra se casará. Você vai ter família, vai ser uma terra feliz, um povo abençoado. Porque, como o jovem se casa com a virgem, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. E agora, essa figura dos filhos que amam a sua cidade, né? Do noivo que nos remete à figura do Senhor Jesus Cristo para com a sua igreja, né? Então, é muito bonito ver esse relacionamento de Deus para com esse povo transformado, um povo que vai viver a justiça de Deus na terra. Ó Jerusalém. Jerusalém que tipifica, então, a cidade de Deus, o povo de Deus, que hoje, numa leitura da palavra de Deus completa, né? Numa revelação progressiva, nós entendemos que tipifica a igreja do Senhor Jesus Cristo. O povo de Deus hoje é formado por aqueles que têm Jesus como cabeça, que seguem Cristo. Esses são os únicos que são filhos de Deus. Né? Ó Jerusalém, sobre os teus muros
os guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Então é necessário que nós entendamos que o Senhor coloca pessoas para estar intercedendo, clamando, sem se cansar diante dele. Guardas, porque existem inimigos, adversários do povo, tem que ficar sobre a muralha orando. E continuando, ó vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, não haja descanso em vós, nem deis a ele descanso. Vocês que são pessoas que vivem na presença de Deus, orando, os profetas, os sacerdotes de Deus, vocês que são os intercessores, estão sempre fazendo o Senhor se lembrar das suas promessas, promessas que ele deu a Abraão, de formar uma nação abençoada, que abençoar todas as demais nações da terra. Vocês não se cansem, nem deis descanso ao Senhor. Persistência, fé, confiança nas promessas, na palavra de Deus. Continuando, o capítulo de Isaías 62 assim diz: até que, aí é o momento em que o texto nos fala que há um propósito, há um objetivo de todo esse esforço de intercessores sobre as muralhas, nas torres de vigília, sem se cansar, há um propósito, até que confirme, e até que ponha Jerusalém por louvor na terra, até que essa realidade se concretize, que nós tenhamos um povo que seja motivo de louvor, onde os demais povos vão olhar e vão dizer assim: poxa, esse Deus deles é grande, nós temos que louvar a esse Deus. Que povo abençoado, que povo próspero. É este o propósito. O propósito é ver o povo de Deus crescendo e vivendo a justiça de Deus e impactando os demais povos da terra que não conhecem esse Deus. Continuando o texto, jurou o Senhor pela sua mão direita. Olha só, o juramento do Senhor, mão direita, mão de força, pelo braço da sua força, com toda a sua força. Nunca mais darei o teu trigo por comida aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu mosto, que é exatamente de onde se tira o vinho da uva, né? Em que trabalhaste. Antigamente, houve momentos na história do povo de Israel que os inimigos invadiam suas terras, levavam seus frutos, eles ficavam com fome, não tinham vinho para beber, não tinham alegria, porque o Senhor determinou juízo sobre esse povo várias vezes na sua história. Ele está dizendo: isso vai acabar. Quando esse dia chegar, e que esse novo povo, onde a justiça de Deus vai reinar, um povo com um novo caráter, o meu caráter, o caráter da minha justiça, do meu juízo, da minha verdade, nunca mais darei o teu trigo por comida aos teus inimigos. Isso vai acabar. Os inimigos não vão mais entrar e destruir as suas plantações, nem tirar a alegria de você beber o seu vinho. Vocês serão um povo alegre, próspero, saciado, satisfeitos. Mas os que o ajuntarem, o comerão e louvarão o Senhor. Ou seja, você vai ser um povo saciado, satisfeito, feliz, e um povo que reconhece que tudo isso vem da mão de Deus e vai louvar o Senhor. E os que o colherem beberão nos átrios do meu santuário. Então, um povo realizado na presença de Deus, louvando ao Senhor, que vive na presença de Deus. O santuário aí, ele está dizendo o seguinte: esse templo que será destruído, esse templo será reconstruído. O santuário do Senhor vai voltar a existir. E hoje nós entendemos que não mais são os templos de pedras, mas é a igreja, o santuário do Senhor. Nossas vidas são o templo do Senhor. Um povo, um templo espiritual, cuja rocha, a pedra fundamental é o Senhor Jesus Cristo. Um povo saciado, alegre, o povo que tem alegria em louvar ao Senhor, que vive na justiça do Senhor. E por fim, o último trecho desse capítulo 62 diz assim: passai pelas portas, ou seja, entrem nos templos. Entrem no templo, passem pelas portas para louvar a Deus. Louvem ao Senhor. Mas, o que diz o texto mais? Tem uma ordem para o povo dele. Preparai o caminho ao povo. Aplanai a estrada. Limpai-a das pedras. Arvorai a bandeira aos povos. Ou seja, levante a bandeira de Cristo. Essa é a nossa bandeira. A bandeira da justiça de Deus, que se realiza somente, unicamente, pela transformação do caráter
que é uma transformação promovida pelo Filho de Deus. Vocês vão passar pelas portas, mas vocês vão convidar o mundo todo para passar pelas portas. Mas antes, vocês têm que preparar o caminho. O povo vai vir, muito povo. Aplanai o caminho, tire as pedras, tudo aquilo que prejudica a transmissão da mensagem, sabe, queridos? Preparar o caminho, ter relacionamentos saudáveis, demonstrar o amor fraternal de Cristo para com as pessoas, abrir ponte de relacionamentos, visando que essas pessoas sejam discipuladas, alcançadas. Aplanai a estrada. Não adianta nós ficarmos somente em cima dos muros, orando, pedindo, e não fazermos a nossa parte. Temos que fazer a nossa parte. Temos que agir. E nós temos que buscar pessoas para buscar influenciá-las, nos relacionar com elas, aplanar o caminho, preparar o caminho para que esse povo entre pelas portas e venha adorar o Senhor no templo, ou seja, na igreja. Que não é um templo de pedra, é a comunhão dos irmãos. Isso pode ser numa praia, pode ser num campo aberto, pode ser num galpão, não interessa o lugar. O santuário é onde está a igreja reunida, louvando, e a presença de Deus ali, é isso. Com a bandeira levantada, a arvorada é levantada, mostrando qual é a nossa luta. A causa da nossa luta é a justiça de Deus, baseada no amor, que transforma o caráter e forma um povo novo. Eis que o Senhor fez ouvir, continuando o texto, eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião, eis que vem a tua salvação. Olha que mensagem linda. Todos os povos vão saber que a salvação do povo de Israel, o nosso Messias, virá. E ele veio e entrou por Jerusalém. E todos diziam, num dia chamado Domingo de Ramos, né? Eis que vem o Senhor, aleluia. Louvado seja aquele que vem em nome do Senhor, montado no jumentinho. Isso se concretizou naquela época, né? Em que Jesus esteve aqui. Eis que vem a tua salvação, ele vai entrar por essas portas do templo também. Todos os povos vão saber disso. E esse Senhor Jesus cumpriu essa realidade. E eis que com ele vem o seu galardão e a sua obra diante dele. Esse Cristo que veio, ele virá outra vez, né? E ele virá para buscar a sua igreja e vai vir com ele o seu galardão, não é? Aqueles que são exatamente o prêmio que ele recebeu do seu Pai pelo seu sacrifício, pela sua missão cumprida com amor para nos salvar. Ele vai trazer o seu galardão. O galardão do Senhor são as vidas. Esses são os presentes de Jesus que ele recebe do seu Pai. As vidas transformadas com um novo caráter. Ele vem. E o seu galardão e a sua obra está diante dele. Ele veio, trouxe a salvação, mas ele vem de novo para trazer o seu galardão, para trazer os santos consigo e para levar a sua igreja, os remidos, olha que coisa bonita, e chamar-lhes esse povo que vai reinar com ele, quando ele vier, esse povo será chamado como? Olha o novo nome do povo aí, olha o novo nome, povo santo, remidos do Senhor, e tu serás chamada procurada, a cidade não desamparada. Deus nos ama e veio nos buscar. Ele está nos procurando, ele está te procurando. Ele quer buscar você para dizer, você não vai ser mais uma vida desamparada. Você será parte do meu povo santo. O Senhor continua passando até a volta dele nas nuvens, trazendo consigo o seu galardão, a salvação e aqueles salvos que são frutos do ministério do Senhor Jesus. Que capítulo lindo, que mensagem de esperança para aquele povo que iria passar por tantos sofrimentos, como passou particularmente Judá na Babilônia. Mas eu quero tirar desse texto pontos importantes sobre a oração. Nada acontece sem oração, repare bem. Essas bênçãos todas, elas estão linkadas, elas estão ligadas à oração. Veja só, primeiramente, a oração tem que ser persistente. Observe, por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém. O amor deve ser a motivação maior da nossa oração. Se você não ama baseado no amor,
A sua oração nunca vai agradar a Deus. É esse amor que faz com que a nossa oração seja persistente. Não me aquietarei, não tem cansaço, estou diante do Senhor até que eu veja um povo transformado pela sua justiça. A sua justiça vai ser feita. É isso que eu sonho, uma terra transformada pela sua justiça. E esse povo vai resplandecer a luz de Cristo, porque Jesus diz que nós seríamos a luz do mundo e o sal da terra. Continuando, eu quero continuar nesse mesmo ponto, persistente. A oração tem que ser persistente, irmãos. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Esses guardas são exatamente os intercessores, as sentinelas de Deus, que estão ali vigilantes contra a aproximação do inimigo, trazendo mensagens para o povo de Deus, né? Em comunhão com Deus. Ó vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, vocês que estão sempre em comunhão com o Senhor em oração, não haja descanso em vós, nem deis a Ele, nem deis a Deus descanso, insista. Ele mesmo diz na sua santa palavra que nós precisamos insistir nas nossas orações. Persistente, seja persistente, meu irmão, seja persistente, minha querida irmã. Não desanime, não se canse, porque você conhece a palavra e as promessas do Senhor. Lembre ao Senhor as suas promessas. Lembre ao Senhor, como se o Senhor precisasse de ser lembrado, mas é uma força de expressão para que você busque cada vez mais conhecer a palavra e as promessas do Senhor para a sua vida. Continuando, prioridade. Queridos, oração tem que ter prioridade. Até que nós temos uma prioridade. Jerusalém, o povo de Deus. Essa deve ser a nossa prioridade. O reino de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Os primeiros pedidos são sempre ligados ao reino. Como é que você vai ser feliz numa cidade sitiada? Como é que você vai ser feliz numa cidade que foi destruída, um templo destruído, levado para o cativeiro da Babilônia? Prioridade é a cidade, é o povo, é o reino, é o coletivo, é a comunidade, não você com seus interesses egoístas. Deus conhece todas as suas necessidades, você precisa de pão, de roupa, de proteção, de habitação, Ele sabe de tudo isso. Mas Ele quer ver o teu coração, onde domina a justiça de Deus, coração, um caráter transformado por essa justiça que ilumina a sua vida. Você tem que priorizar. Que outras pessoas venham a conhecer essa mesma luz que é Jesus. Prioridade é Jerusalém, ou seja, o reino de Deus, até que a sua igreja seja vista como um povo maravilhoso, abençoado. Todos vão louvar. Pô, você faz parte da igreja de Cristo, que bênção! Eu tenho reparado como essas pessoas são abençoadas, como elas são brilhantes. Prioridade é o reino de Deus. Não pense só nos seus interesses, que muitas das vezes são até egoístas. Não é que você não tenha direito do pão nosso de cada dia, você deve pedir também, mas é uma questão de prioridade. Continuando, por fim, esse texto me mostrou sobre oração, que a oração tem que ser comprometida, não é? Olha só, se o propósito é levar todos a adorar ao Senhor, é ver Jerusalém sendo reconhecida como cidade de Deus, povo de Deus, você tem que fazer a sua parte. Não é só ficar orando, é também agindo, preparar o caminho para o povo, aqueles que vão ser dominados por esse Deus, aqueles que vão se encantar com esse Deus, e vão se entregar a esse Deus, e vão reconhecer Jesus como o Senhor das suas vidas. Prepare o caminho, faça relacionamentos com as pessoas, aplane esse caminho, tira tudo aquilo que está impedindo, seja simpático, ajude as pessoas, viva o amor ao próximo, um amor fraterno, tire as pedras, as mágoas, libere perdão, chore com as pessoas, participe das suas dores, conforte, console, não julgue. Você está, então, limpando o caminho, tirando as pedras e todo o tempo com a bandeira ali arvorada, levantada. Olha só, eu sou de Cristo. As pessoas têm que reconhecer qual é a sua bandeira. Qual é a sua bandeira de vida, meu irmão? Qual é a sua bandeira de vida, minha irmã? Então, oração tem que estar ligada a um caráter de uma pessoa comprometida com a missão do reino. Por isso, eu gostaria de encerrar destacando 3 pontos apenas, entre vários que poderíamos citar. Esse que eu bati bastante. A oração precisa ser o quê?
persistente. Não desanime, vem um cansaço, né? Tome um café, se levante, vai, ajoelhe, vá aos pés do Senhor e diga: Senhor, eu luto por isso, eu luto por isso. E nós estamos no momento que nós temos que estar lutando com o Senhor. Como Jacó lutou com um anjo e teve seu nome transformado para Israel, persistente uma noite toda, lutando. Queremos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia desse país, que o Brasil venha conhecer Jesus como Senhor. Tenha misericórdia desse povo que está sendo atingido por essa pandemia. Nos proteja, nos guarde. Ó Senhor, contém essa pandemia. Ó Senhor, venha trazer uma nova vacina, algo que venha realmente trazer a cura a esse povo. Tenha misericórdia desse povo, daqueles que estão perdendo emprego, das crises financeiras. Persista, luta com o Senhor. Aqueles que estão enfermos, o Senhor traz cura, Senhor. Aqueles que perderam seus entes queridos, Senhor, conforte e consola. Abre uma porta para que eles conheçam Jesus. Nossa prioridade é essa. Seja persistente, persistente. Outro detalhe importante nesta questão sobre oração, que esse texto me fala. Prioridade, oração, prioridade. Prioridade é o reino, é Jerusalém, Jerusalém. Reino. E hoje significa prioridade. Eu quero ver a sua igreja crescendo, ganhando almas para Cristo. Que a sua igreja seja cada vez mais uma igreja abençoadora de vidas. Não é? E, por fim, comprometida. Uma oração que representa um caráter de uma pessoa comprometida. Uma oração comprometida com a obra. Eu oro, mas não faço nada. Eu oro pelo meu filho, oro pela minha nora, oro pelo meu neto, oro pela minha saúde. Vem cá, você está preocupada com o reino? Você tem priorizado o reino na sua vida? Você ama Jerusalém? Você é uma pessoa comprometida em preparar caminhos, em convidar alguém, em testemunhar de Jesus nas oportunidades que surgirem, que olha para as pessoas com misericórdia? Bem, então oração é muito mais profundo do que isso. E esse povo de Jerusalém seria abençoado. E essa promessa de restauração, de um povo que teria um esposo, que a ama, casado, que vai ter dia de fartura, de bênção, um dia em que a justiça vai ser uma realidade, um povo transformado. Isso só vai acontecer se tivermos sobre as muralhas de Jerusalém, sobre as torres de vigilância e de oração, intercessores persistentes que deem prioridade à cidade de Jerusalém, ou seja, ao reino de Deus, até que eu não vou descansar. Né? Veja Jerusalém agora vivendo uma nova realidade, liberta, o seu Salvador vindo e transformando vidas. Né? E o Salvador já veio e nós temos que proclamar, essa é a nossa bandeira. Né? E, finalmente, comprometida. Vidas que se comprometem com o Evangelho do Senhor Jesus. Sabe, queridos, eu espero que esta mensagem tenha ficado no seu coração, que você se dedique a ser mais uma vida que vai estar diante de Deus, lembrando ao Senhor as suas promessas, sem se cansar. Você venha a ser um intercessor, uma sentinela do povo de Deus, que sem se cansar, dia e noite está diante dele, rogando, clamando, para que mais e mais pessoas possam entrar pelas portas da igreja do Senhor para reconhecer Jesus e adorá-lo como seu verdadeiro e único Senhor e Salvador. Deus te abençoe muito.